Durante a nossa vida surgem muitas questões, sobre as quais nem sempre encontramos respostas imediatas e muitas delas constituem verdadeiros desafios para a nossa existência. O Espiritismo oferece o esclarecimento sobre as mais diversas situações que a vida nos propõe. Está começando mais uma edição do programa Vida em Foco e você é o nosso convidado especial. Fique conosco e acompanhe a programação de hoje. A ética está presente no contexto humano desde os seus primórdios. Seus conceitos e princípios dizem respeito à postura moral em que devemos pautar nossa vida. O maior de todos os códigos ético-moral foi trazido por Jesus. Perguntamos se é difícil ser ético neste momento difícil em que nos encontramos? Como podemos identificar um comportamento ético? Há uma ética na doutrina espírita? Confira as respostas na entrevista de hoje. A Vida em Foco traz também curiosidades, crônica, o Espiritismo esclarece e fechando o nosso encontro de hoje, mais reflexões sobre a doutrina espírita e os ensinamentos de Jesus. Você é o nosso convidado. Fique conosco. Confira agora a crônica da semana. Olá! Dias atrás li várias reportagens que me deixaram estarrecido. Elas tratavam da absurda violência que se tem cometido contra as mulheres no mundo todo. Desse mapa de violência, acreditem, nem as nações consideradas de primeiro mundo escapam. Por outro lado, a Índia e os países africanos são campeões mundiais em estupros. O Brasil é o quarto colocado. Ocorre, amigos, que a vítima desse crime não sofre apenas a violência física. Sua saúde mental pode ficar completamente abalada e sua vida social devastada. Veja isso. De acordo com a ONG americana RAINN, quem é vítima de uma violência sexual tem 3 vezes mais chances de sofrer de depressão, 6 vezes mais chances de sofrer de um transtorno pós-traumático, 13 vezes mais chances de sofrer por uso abusivo do álcool, 26 vezes mais chances de sofrer por uso abusivo de outras drogas e, por fim, 4 vezes mais chances de cometer suicídio. No estado de São Paulo, a tragédia dos estupros ganha proporções descomunais. O número de vítimas não para de crescer. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do estado mais populoso do Brasil, entre 2005 e 2012, houve um aumento de 230% nos casos de estupro. Isto é, se em 2005 eram 6, agora são mais de 18 por dia. Mais do que triplicou. Nesse período foram quase 50 mil estupros somente no estado de São Paulo. Tudo isso é preocupante para um país que tem 90% da sua população constituída por cristãos. O que Jesus teria a dizer a esse respeito? Será mesmo que nós adotamos Jesus como modelo de vida? Ele que foi o libertador da mulher, ele que foi o primeiro ser humano a mobilizar efetivamente o amor, dignificando o papel da mulher no mundo. Jesus não é um discurso para ser repetido quando estamos dentro de um templo religioso, de uma igreja, das tradições nascidas do cristianismo. Jesus é o modelo a ser seguido, a ser vivido. Quando nenhum judeu conversava publicamente com uma mulher por causa dos preconceitos, ele conversou. E conversou com uma mulher samaritana. Quando rotularam Maria de Magdala de prostituta, possuída por 7 demônios, ele a acolheu. Quando quiseram matar uma mulher na praça pública acusada de adultério, ele a defendeu e a libertou. E quando os homens, enlouquecidos pelo ódio, levaram Jesus à crucificação em praça pública, num espetáculo de ódio jamais esquecido, adivinhe quem estava lá para acompanhá-lo, sofrendo em silêncio. Não foram os homens. Os homens fugiram, acovardaram-se. As mulheres, no entanto, ficaram com ele. Amigo cristão, sim, você, homem, até quando deixaremos Jesus abandonado? Como ser ético diante do momento difícil em que vivemos? Confira o quadro de entrevista que começa agora e saiba a resposta. Olá, é um prazer muito grande estarmos juntos outra vez. Hoje recebemos aqui nos nossos estúdios, no Vida em Foco, Dr. Joel Samuel Neto, servidor público
da Procuradoria-Geral do Estado, portanto, é procurador do Estado do Paraná. É escritor, ex-professor de ética espírita, articulista, coordenador de grupos de estudos. É um prazer tê-lo aqui, Joel. Vamos falar de ética espírita. Joel, como é que a gente pode compreender esse momento atual em que o Brasil vive, ou o próprio planeta está vivendo? Dá para falar alguma coisa sobre ética a respeito dessa questão? Entendo que sim, porque quando nós compreendemos a ética como uma ação moral, e o momento que nós estamos vivendo é um momento de grande questionamento, particularmente a respeito de valores, a respeito do que é o bem, a respeito do que é o equilíbrio, a respeito de dignidade, honestidade, nós percebemos a importância de que filosofias que abordem o tema façam também uma descrição, de modo a permitir que as pessoas se sintam orientadas a fazer o seu julgamento a respeito dos fatos, a tirar suas conclusões, fazer suas escolhas e, na medida do possível, contribuir para que o bem possa prevalecer sempre. Vamos definir ética, Joel. O que é ética? Olha, não na filosofia, necessariamente, é uma discussão, no nosso dia a dia. É uma discussão que divide autores, tem abordagem científica, uma abordagem filosófica. Alguns a confundem com a própria moral. Nós preferimos dizer que moral é o estudo daquilo que é bom, aquilo que é mal, e a ética é o estudo da ação moral. Portanto, a conduta pautada por determinados valores, por determinados critérios, pode ser objeto do estudo da ética. Da ética. Olhando para esse cenário nacional, vamos nos voltar aqui para o Brasil. Dá para dizer que nós estamos vivendo um momento de crise no campo da ética e da moral? Ou isso está dentro do contexto espiritual da evolução do Brasil e do planeta como um todo? Olha, como cidadão brasileiro, eu entendo que nós estamos num momento de crise. Não que nós não tenhamos vivenciado crises anteriormente. Certo. Mas, de repente, as coisas que, de certa forma, agridem o sentimento ético, pelo menos do homem médio brasileiro, elas, de alguma maneira, fazem com que nós fiquemos assustados, perplexos com a dimensão que as coisas tomaram. Quer dizer, nunca nós vimos, pelo menos estampado em manchetes de jornal, nas redes sociais, tantos detalhes a respeito de má utilização de recursos públicos, por exemplo. Quer dizer, nós nunca vimos em tamanha dimensão como aquelas compreensões da mentalidade social a respeito do famoso jeitinho brasileiro, né, que talvez até nos tenha feito chegar ao ponto em que chegamos. Okay. Né, de alguma maneira, a mentalidade social brasileira, ela sempre suportou uma certa margem, digamos assim, de flexibilidade a respeito de alguns valores. Porém, atualmente, parece-nos que as pessoas amadureceram um entendimento diferente. Nós estamos nos envergonhando de certas coisas, ao invés de, como acontecia no passado, até sentirmos um certo orgulho por sabermos dar um jeitinho nas coisas. O que você nos diz é que estamos, então, de alguma forma, caminhando para um processo de aperfeiçoamento, mas ainda há resquícios muito fortes na nossa cultura. É um problema cultural também, a questão ética, e que, pelo menos, o que se pode esperar é que isso vá desvanecendo, ou seja, caminhamos para que a ética efetivamente se instale na nossa sociedade? Sempre a ética tem um sentido cultural. Basta nós olharmos outros povos e nós veremos que, dentro de determinadas culturas, aquilo que para nós não é ético, para esses povos é ético e vice-versa. Certo. O que acontece no nosso país é que, de repente, as instituições, ou mais do que isso, alguns agentes das instituições, como,
Poder Judiciário, Ministério Público, a própria imprensa. De repente, as pessoas estão se apresentando e defendendo uma bandeira que ela é imparcial, no sentido de que não tem ideologia a defender, mas defende valores. Valores que nós entendemos que são perenes. Ok. Poderíamos dizer, Joel, que a ética é uma ânsia do ser humano? Ele anseia por viver numa sociedade mais ética? Está íncito no ser esse padrão de moralidade, esse padrão ético desejável nele e nas sociedades? Como é que é a ética? Basta que cada pessoa se pergunte a si mesma se ela quer ou não melhorar. Certo. Ninguém, pelo menos em sã consciência, que se questione a si mesmo se ele quer, no momento seguinte, ser melhor do que ele está sendo agora. E essa é uma expectativa, é uma abertura para uma transformação no futuro. Okay. Então, nós sempre estamos querendo melhorar, estamos sempre querendo alcançar mais equilíbrio, mais harmonia. Estamos permanentemente buscando, ainda que sem uma consciência muito clara sobre isso, estamos buscando um aperfeiçoamento. Ok. Então, é parte do ser esse desejo natural de progredir, de prosperar e ter uma sociedade melhor. É isso? Entendemos que sim. Joel, nós vamos para um rápido intervalo, mas eu queria deixar aqui uma pergunta para você responder depois. Há uma ética espírita? Nós voltamos já já. A Vida em Foco vai para uma breve pausa e logo retornaremos com o segundo bloco da entrevista. Até já! Voltamos com a entrevista e o tema de hoje é: como ser ético diante do momento difícil em que vivemos? Confira. Ok, retornamos com a nossa entrevista hoje com Joel Samuels Neto, procurador do Estado do Paraná, escritor, articulista, coordenador de grupos de estudos. Joel, te fizemos uma pergunta no intervalo, antes do intervalo. Há uma ética espírita? Kardec tratou desse assunto? Certamente. Podemos dizer que toda proposta filosófica espírita, ela tem como espinha dorsal uma proposta ética. E a ética espírita é a ética cristã. Toda a ação moral de Jesus, ela é trabalhada, ela é reconceituada, ela é contextualizada, atualizada, poderíamos dizer, na mensagem espírita. Continuamente nós estamos tentando compreender cada vez mais na extensão e na profundidade que o nosso momento contemporâneo permite, quais são as referências do nosso Mestre Jesus. Como é que Kardec trata esse assunto? Ele tem um capítulo especial ou, como filosofia, a doutrina espírita está permeada a questão ética no bojo da própria doutrina? Como é que é esse processo para a gente identificar que espiritismo é uma filosofia, portanto, comporta a ética como um padrão moral, com um princípio ético mesmo, né? Porque ética e moral às vezes se confundem, né? A linha é muito tênue mesmo, né? À medida que a doutrina espírita propõe que as pessoas façam autoconhecimento e, em se conhecendo, elas possam perceber melhor o que elas querem fazer, por que estão fazendo aquilo que estão fazendo, ela está dando os referenciais de um comportamento ético. A diferença, digamos, da ética proposta pelas filosofias construídas pela mentalidade humana, dos encarnados, da nossa história da filosofia, certo, é que a filosofia espírita é uma filosofia cósmica. Ela tem um sentido que transcende os limites da nossa experiência material. Por isso que podemos dizer que se trata de uma proposta um tanto quanto paradoxal. Imagine que Cristo não se limitou a dizer que nós precisávamos perdoar os nossos inimigos. Nós deveríamos amá-los também. Então, esse é um sentido que é muito difícil de ser compreendido numa ética terrena, puramente falando, porque envolve
uma sensação, um pressentimento de algo maior, uma abertura, por assim dizer, cósmica. É uma pergunta. Nós poderíamos dizer, você como professor de ética, que entre as propostas filosóficas, desde os filósofos gregos e a doutrina espírita, que se associa, que deságua na proposta de Jesus, uma digamos assim, é teórica e a filosofia doutrinária espírita associada à proposta do Evangelho é essencialmente prática. A gente poderia fazer essa distinção? Coisas. Assim, falando como, permita-me dizer, um ex-professor de ética espírita, mas as duas dimensões estão presentes. Né? Quer dizer, a teoria está junto da prática e a prática fortalece melhor a construção da teoria. E podemos dizer que o que o Espiritismo propõe em termos éticos, obviamente, é a mudança de comportamento. No sentido de que nós vamos exercitando, vamos realizando, vamos dimensionando o nosso ser para algo novo, e à medida que fazemos esse exercício, nós nos transformamos. Então, há um sentido transformacional da proposta ética espírita. Te pergunto, é possível o ser humano, porque me parece, e me corrija se eu estiver errado, que ética está na estrutura espiritual do ser. É possível a criatura atingir aqueles patamares evolutivos que se pretende que se destina o ser como herança divina, sem que ela viva eticamente? Não, uma coisa não pode existir sem a outra, né? À medida que nós vamos vivenciando essa ética cósmica, essa ética cristã, continuamente renovada, continuamente transformando o ser, nós vamos alcançando estágios melhores. Okay. O que nós não devemos fazer é colocar objetivos inatingíveis. Né? Existe uma ética espiritual, uma ética cristã, uma ética cósmica, possível e necessária de ser vivenciada no dia a dia, no nosso cotidiano. E à medida que as pessoas se sensibilizam para essa possibilidade, elas percebem que podem transformar as suas vidas de uma maneira prática, aí sim um resultado prático de uma proposta filosófica. Você falou no aspecto prático. Na minha compreensão, Jesus foi essencialmente prático. Todos os seus ensinos, ele os tornava práticos quase que imediatamente. Como é que a gente identifica um comportamento ético? No nosso cotidiano. Né? Porque às vezes, quando você fala de ética, parece que é algo inatingível, é uma questão acadêmica ou questão dos antigos, dos filósofos, conhecidos ou não, ou seja, uma concepção puramente pessoal. Como é que a gente identifica um comportamento ético no dia a dia? Olha, quando nós percebemos por nós próprios que cometemos um erro, ninguém viu, ninguém testemunhou, mas nós sabemos que fizemos. E enquanto nós não resolvermos essa questão conosco, em nosso interior, nós não nos sentimos devidamente equilibrados. O que é importante dizer, isso o Espiritismo, por diversas maneiras, fica orientando as pessoas, é que elas prestem atenção nos detalhes, prestem atenção nos momentos pequenos. Na nossa cultura, infelizmente, ainda existe muita margem de tolerância para pequenos desvios. Coisas que as pessoas dizem, mas isso é humano, isso todo mundo faz. Só que, na verdade, quando nós ficamos reproduzindo essas pequenas falhas, esses pequenos erros, as pequenas mentiras, nós estamos, na verdade, exercitando um caráter. E daqui a pouco nós estaremos nos preparando para grandes mentiras, para grandes equívocos, porque esse tem sido o nosso exercício cotidiano. Complexa essa questão. Joel, queremos te convidar para uma nova conversa. Hoje o nosso tempo, lamentavelmente, está se acabando, mas agradecemos muito a sua presença. Fique conosco, o programa A Vida em Foco continua. Você tem uma dúvida e quer que respondamos?
envie por e-mail no endereço contato@vidaemfoco.com.br a sua pergunta. Acompanhe agora o quadro O Espiritismo Esclarece, pois esta poderá ser a resposta que você procura. Olá! Daniel Rosa de Assis nos indaga hoje: se trazemos virtudes de uma encarnação anterior, como aplicá-las para sermos felizes em nossa convivência? Daniel, quem realmente teve a felicidade de consolidar algumas virtudes no passado, as vive de forma automática. Trata-se de um modo de ser que se incorpora no íntimo da criatura, que não consegue agir de modo diverso. Quando o espírito conquista uma qualidade, vive-a em qualquer contexto, seja fácil ou difícil. O mesmo não ocorre quando ele está apenas enamorado de uma virtude. Entende que ela é boa, deseja possuí-la, mas ainda luta com sua essência. Às vezes faz ou deixa de fazer alguma coisa por medo, pressão social ou por desejar mesmo ser melhor. Como a disciplina antecede a espontaneidade, o esforço tem o seu papel na vivência do bem. Assim, é preciso agir sempre com decência e bondade, mesmo que a contragosto. Quanto às virtudes que facilitam a convivência, são as mais básicas, como a afabilidade, consistente em manter a voz baixa, cumprimentar, respeitar filas, falar por favor, muito obrigado, não dizer palavrão, não bater portas. Ou a doçura, que implica ser suave no trato e cuidar para não ferir e não constranger com atos e palavras. A paciência também é valiosa, enquanto uma atitude de tolerância esclarecida. Buscar identificar o que existe de admirável no diferente, sem tentar uniformizar o mundo. Quando houver mesmo um equívoco, agir com brandura, para corrigir o erro com o mínimo de barulho possível. Obediência é outra virtude preciosa. Implica cumprir todos os deveres, ser confiável, respeitar horários, não lograr ninguém. A resignação também é uma qualidade admirável. Ela faz com que aceitemos as questões inelutáveis da vida, sem afundar em queixumes e reclamações. Em suma, para conviver bem, é preciso vencer o egoísmo e tratar o próximo como gostaríamos de ser tratados. Tentar ser leve, mesmo em crises, pois ninguém aprecia conviver com uma pessoa dramática e pessimista. Acompanhe o quadro Aprendendo com Kardec, com a participação de Cosme Massi. Olá, Aprendendo com Kardec. Eficácia da prece. Como conseguir a maior eficácia possível com a prece? De que maneira orar para atingir os resultados pretendidos? Como nos ensina Kardec? O que Deus lhe concederá sempre, se Ele o pedir com confiança, é a coragem, a paciência, a resignação. Se pedirmos com confiança, sempre seremos atendidos por Deus, na coragem para enfrentarmos as dificuldades da vida, na paciência para suportarmos as dores, as lutas deste mundo de provas e expiações, e a resignação, que nos dá sentimentos de paz, de tranquilidade e confiança ante as dificuldades da vida. Também lhe concederá os meios de se tirar por si mesmo das dificuldades, mediante ideias que fará lhe surgiram os bons espíritos, deixando-lhe dessa forma o mérito da ação. Teremos sugestões, ideias que os espíritos bons nos inspirarão
para que a gente possa, utilizando dos próprios recursos, encontrar as saídas, tomar as melhores decisões, fazer as melhores escolhas na construção de um mundo melhor. Ele assiste os que se ajudam a si mesmos, de conformidade com esta máxima: ajuda-te que o céu te ajudará. Quando trabalhamos pedindo a inspiração no enfrentamento das dificuldades, seremos sempre atendidos pelos Espíritos que nos sugerem ideias, nos apresentam elementos mentais para que possamos, por nossa própria escolha, por nossa própria decisão, seguirmos o melhor caminho. Não assiste, porém, os que tudo esperam de um socorro estranho, sem fazer uso das faculdades que possui. Por isso é fundamental que cada um faça a sua parte, porque Deus assiste àquele que busca, no esforço próprio, a mudança do seu mundo interior, a construção de um mundo melhor. Fazendo a nossa parte, teremos a inspiração, a ajuda divina na construção de um mundo melhor. Entretanto, as mais das vezes, o que o homem quer é ser socorrido por um milagre, sem despender o mínimo esforço. A providência divina trabalha junto de nós, a partir do nosso próprio esforço, a partir do nosso empenho, da nossa luta em fazermos o melhor, em aprendermos mais, em buscarmos, nesse trabalho constante que a natureza nos oferece, a oportunidade de crescimento espiritual. Se lutamos, se nos esforçamos, se trabalhamos no bem, sempre seremos assistidos pelos bons espíritos por meio da inspiração, da coragem, da confiança, da resignação. Eis a eficácia absoluta da prece. Jamais deixaremos de ser atendidos nesse esforço, na mudança de nós mesmos, na construção de um mundo melhor. Obrigada pela sua companhia. Estamos chegando ao fim de mais uma edição. Recordando que você pode ajudar a produzir o programa. Mande as suas sugestões ou dúvidas para contato@vidaemfoco.com.br. Acesse www.avidaemfoco.com.br para rever os programas anteriores e aqueles que você não pôde assistir. Na página do Facebook, você encontra informações e novidades sobre as próximas edições do programa. Nosso desejo de uma ótima semana e te aguardamos na próxima edição da Vida em Foco. Até lá!